Dona Maria, avisa lá que o podcast começou! Está no ar o podcast mais casamenteiro que você já ouviu. Oh, noiva! Apresentação: Saulo Oliveira. For Noivas tem o oferecimento de grupoabemus.com, música customizada e personalizada em seu casamento. Eita, já é segunda-feira de novo, dia de episódio de podcast. Hoje nós vamos falar mais sobre aquilo que toda noiva que tá no planejamento gosta. Casamento. E a história que eu tenho pra contar pra vocês hoje é de mais uma bizarrice que eu presenciei. Eu estava lá, eu vi e contarei pra vocês. Hoje é tão bizarro que eu não achei outro nome. O nome é esse mesmo, baseado no Chaves, que eu adoro, que eu gosto muito. O tema de hoje é Volta o Cão Arrependido. Volta o Cão Arrependido. É mais uma daquelas histórias bizarras que eu presenciei e vou compartilhar para que nada disso aconteça em seu casamento. E eu quero te cumprimentar, você que está aí ouvindo. Se for bom dia, bom dia. Se for boa tarde. Se for boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O ouvinte que está acostumado com o nosso For Noivas já percebeu que hoje eu comecei de uma forma diferente. Eu resolvi mudar. Ao invés de colocar uma musiquinha mais romântica, uma musiquinha mais antiga, uma baladinha daquelas sentimentais, resolvi começar de um jeito diferente hoje. E é importante mudar, né? É importante pensar em fazer algumas coisas diferentes. Falando nisso, eu tava lendo aqui uma revista Cláudia que fala muito sobre tendências, que tem colunas que falam de casamento, e tem uma tendência totalmente estranha, vou dizer que é estranha, porque a minha é esquisito. Os homens agora também querem entrar com adereço que nem o buquê. E essa tendência tá estourando no mundo, só que ela não é igual do mesmo jeito que as noivas utilizam, não. Agora os noivos estão fazendo com que sua barba cresça durante o período de planejamento, fazendo com que elas fiquem bem grandes, e quando chega na cerimônia eles decoram a barba com flores. Isso mesmo, com flores. Geralmente do mesmo tipo que a noiva vai utilizar no buquê, na decoração, eles colocam isso. É uma tendência um pouco diferente, eu acho que é um choque de cultura, mas você aí, noivo que tá ouvindo e quer fazer, comece a deixar sua barba crescer e talvez não comunique isso para sua noiva, porque talvez ela não goste, porque você vai chamar muito a atenção. E eu só tenho um conselho, noivo, se você realmente quiser fazer isso aí, vai fundo, meu garoto! Aí você que tá aí pensando no que fazer na decoração, ano passado foi uma tendência muito discreta, era algo tido como um pouquinho rústico, né? Para os decoradores, as assessoras mais ávidas, assim, nomenclaturas, esse tipo de decoração foi chamada de minimalista. Então as pessoas abusaram muito disso. Você pode perceber que no casamento real que aconteceu do Príncipe Harry e aquela atriz, se eu não me engano é Meghan, o tema minimalista foi bem explorado, né? A maquiagem dela foi muito leve, o penteado dela foi simples, o vestido foi, eu considero, bem sóbrio, né? Então foi tudo muito tradicional. O bolo de casamento dela também, ao invés de ser aqueles de andares, como daquele cara que tinha um programa aí, Cake Boss, né? Ela apostou em um trio de mesa, bolos menores, mais baixos, porque é tudo mais íntimo, mais minimalista. E isso é uma tendência ainda em 2019. Então você que tá aí pensando na sua decoração,
fique muito esperta, porque essa ainda é uma tendência. Tudo mais simples, nada muito chamativo, nada muito extravagante. Essa é uma coisa que você deve levar em consideração na hora de resolver aí a sua decoração, a forma que você está projetando o seu casamento. Solta a vinheta! Se você vai casar numa igreja, antes de qualquer coisa, verifique a recomendação dela. Tem músicas que são proibidas na igreja. Por exemplo, tem igrejas que não gostam que você toque rock. Tem outras que só gostam que você toque música religiosa. Então, antes de escolher a música, faça questão de verificar com a secretaria, com a diretoria, com quem gerencia a igreja, para que você não tenha surpresa. Agora, se você vai casar em um espaço, em um sítio, em qualquer outro lugar que não tem uma determinação religiosa, uma boa notícia: você está livre. Qualquer música que você quiser será tocada. Eu tenho uma novidade para você que é de Guarulhos e Arujá. Uma super novidade. O Grupo Abemus.com agora faz parte do Kit Noivas. Ou seja, nós somos um fornecedor parceiro do Kit Noivas. Aí você tá aí perguntando: Saulo, o que é o Kit Noivas? O que é o Kit Noivas? O Kit Noivas é uma caixinha de recomendações com os principais fornecedores de uma região. Então, você vai receber nessa caixinha as indicações. Às vezes tem desconto, às vezes tem surpresinhas, dicas, coisas úteis para você usar no seu dia a dia de noiva. Tudo isso com um kitzinho lindo que você vai receber. Mas aí você pode estar aí do outro lado pensando assim: Saulo, será que tem que pagar? Custa quanto? Já tá tão difícil, minhas condições estão apertadas, eu tô planejando, meu Deus, custa quanto? Não custa nada, é gratuito. Você vai fazer seu cadastro e vai receber dicas de fornecedores nas suas mãos. Aí você tá aí do outro lado pensando: Saulo, como eu faço para receber isso? Me diga, Saulo, como eu faço para receber isso? É simples. Você procura no Instagram, no Facebook, Kit Noivas Arujá Guarulhos. Você vai, faz o seu cadastro e vai ter um dia agendado para você receber o Kit Noivas em suas mãos. Gente, cada vez mais as noivas estão muito perfeccionistas. Tudo tem que sair extremamente perfeito. Na época da minha mãe, os casamentos eram realizados em igrejas e depois as pessoas iam para os quintais. Minha mãe casou e foi para o quintal mesmo, comemorou na rua com todo mundo lá. Rolou aquelas batatinhas, coxinhas, tubaína e ninguém ligava. Era um aspecto cultural muito forte, sem muito glamour, mas com muita alegria e felicidade. Hoje a coisa tá mudando um pouco de parâmetro, né? Hoje exige-se muito perfeccionismo e existe uma cobrança social gigantesca sobre a perfeição. Então as noivas já planejam, já observam com cuidado, com muito carinho, para que nada dê errado. E às vezes o planejamento não é o suficiente. Às vezes o fornecedor que a noiva contratou, que a noiva observou, não é do jeito que ela pensava. Não pensa com o mesmo perfeccionismo. Porque, acima de tudo, noiva que está me ouvindo, você precisa ter a garantia que o fornecedor que você contratou mergulhe no seu sonho, sabe? Do mesmo jeito que aquele campeão Michael Phelps pulava na piscina, ou que o nosso campeão, o César Cielo, pulava na piscina e mergulhava com a garra para poder conquistar uma medalha de ouro, o fornecedor tem que mergulhar do mesmo jeito no seu sonho. Ele tem que vestir a camisa daquele dia de casamento. Sabe por quê? Porque o casamento é único. E quando isso não acontece, os problemas são muito complicados. E é o que eu vou compartilhar hoje com vocês em nossa história.
Casamento em igreja evangélica, ele é um pouquinho diferente do casamento que ocorre em algumas outras religiões. Por quê? Porque o casamento evangélico ele tem algumas tipificações culturais muito claras. Por exemplo, uma noiva nunca chega no horário programado. Se ela estipula o casamento, o convite dela para 6 horas, você pode ter certeza que ela vai entrar 7h30, 7h40. Isso é lei. Uma outra grande peculiaridade é que, às vezes, alguns elementos diferentes adentram na cerimônia. Por exemplo, um amigo cantando, por exemplo, um coral cantando, alguém da família também querendo falar alguma coisa. É um pouco diferente. Além disso, às vezes o pastor ele excede um pouco o tempo, ele não faz a normalidade, que é uma palavra entre 15 e 20 minutos, né, de encorajamento ao casamento, de conselhos ao casal, né, tão costumeiro dentro da religião evangélica. E grande parte deles acha que é uma parte que pode se falar durante um culto e faz. Eu já vi caras falando durante 1 hora, 1h30, 1h40, né? E às vezes a gente escuta umas peculiaridades. Eu lembro que eu fui num casamento de origem boliviana, um casamento boliviano, e eram brasileiros casando, mas eles frequentavam um culto boliviano. E naquele sermão, né, daquele pastor, ele começou a entrar em detalhes que eu acho que deveriam ser aconselhamentos mais íntimos, né? Ele começou a falar sobre sexo de forma explícita, ele começou a aconselhar a noiva a tomar cuidado ao se negar pro marido, o marido, cuidado. Sabe, aquele tipo de aconselhamento que eu acho que poderiam ter sido feitos antes do cerimonial, de forma que aquelas senhorinhas mais antigas ficavam constrangidas e as mães colocavam a mão nos ouvidos dos filhos. Mas não é esse o assunto. A relação que tem é que esse casamento foi em uma igreja evangélica. E existem pontos muito culturais muito altos. Por exemplo, sempre tem uma negação à assessoria. São poucas noivas evangélicas que conseguem compreender a importância de uma assessoria, porque muitas das vezes algum irmão mais voluntarioso se dispõe a fazer isso, se dispõe a estar por perto. Eu acho até legal a parte do companheirismo, mas é que às vezes as pessoas esquecem o que é uma assessoria. A assessoria ela não é um serviço de organização do casamento em si, da cerimônia, de colocar o padrinho na ordem. Não, a assessoria te ajuda com o fornecedor, a assessoria te ajuda a montar o setlist do que você precisa para ter uma cerimônia do jeito que você pensa, auxilia a evitar que você perca coisas na semana. Por exemplo, tem noivos que esquecem meias, calçados, como eu já contei em outros episódios. Mas uma assessoria ela não faz sua organização, mas dentro da grande parte da cultura evangélica, as noivas acabam tendo um princípio de espontaneidade, de criar as coisas, irem atrás, e negam um pouco esse serviço profissional na organização do casamento, deixando para algum parente ou algum membro da sua comunidade. Mesmo com todas as diferenças, né, de um trabalho elaborado por uma assessoria para uma igreja, esse casamento estava legal, estava organizado, estava bonito, a decoração tinha sido feita por uma amiga também, e foi diferente, né? Eu não estava com o Grupo Abemus nessa época, eu era freelancer em uma empresa e a minha função era tocar para a entrada da noiva. Eu não estava como minha função de ofício hoje no Grupo Abemus, regendo. Na verdade, essa empresa nem tinha nada de regente, o dono nem era profissional, ele era um empresário que tinha falido no ramo de autopeças e sabia tocar teclado e criou um sistema de arregimentação de alguns músicos profissionais e vendia isso para as noivas, né? A qualidade era um pouco baixa e eu acho que ele foi um dos grandes motivadores para que eu fosse atrás de construir algo sólido, realmente musical, como o grupoabemus.com. E nesse casamento, bom, começou já bem atrasado. O horário programado era 6h30, já era 8 horas, ainda não tinha nem sinal da noiva. Ela
tinha se atrasado, não tinha se programado direito. As pessoas estavam lá conversando, batendo um papo, né? E estava bem demorado. De repente, lá os fotógrafos foram para fora e a gente subentendeu que, bom, deve ser o início da cerimônia, né? E, bom, nessa parte de quando não tem uma assessoria real, você nunca sabe quem tá no comando. Porque mesmo que tenha uma amiga, você não tem um encontro com essa amiga. Essa amiga não vai conversar com os fornecedores, ela se preocupa apenas em organizar a entrada de padrinhos. Então, quando você vai trabalhar, quando não tem uma assessoria, você fica preocupado, querendo saber quem é a voz de comando. Se você vai obedecer o pastor que tá lá, se você vai obedecer algum parente da noiva que se coloca à disposição, que sempre chega, eu sou irmã da noiva, eu sou primo da noiva, e você fica meio que perdido. Não há uma voz de comando, não há uma voz de autoridade que vai te dizer exatamente, eu estou no comando dessa cerimônia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te orientar na hora que você tem que começar a música, o fotógrafo eu vou te orientar na hora que for começar a cerimônia, pastor, eu vou te orientar exatamente sobre o que você vai ter que fazer. Fica meio que aleatório, fica muito desorganizado porque você não sabe a quem prestar conta. Então, você tem que decorar um rosto lá e acreditar que vai ser aquele rosto até o final da cerimônia que vai comandar. Então a cerimônia estava lá pronta para começar, os irmãos da igreja todos sentaram-se, né? Lá enfileiraram-se, estava muito cheio, tinha até algumas pessoas em pé. E aí de repente uma pessoa fez o sinal lá atrás, lá um positivo, vai, pode começar. O dono da música lá falou, vamos começar. E aí começou a tocar as músicas, né? Entrou primeiro uma plaquinha e de uma criança na época, não era plaquinha, não estava na moda plaquinha, não, era a Bíblia. A menina entrou com a Biblinha aberta. A menina entrou com essa Biblinha aberta, entrando pelo tapete, né? Normalzinho, bonitinha, sorrindo, né? A mãe não era madrinha, a mãe tava lá do lado toda cheia, né? Dando tchauzinho pra menina. Ainda não era a época da evidência dos celulares, era o ápice da câmera digital, que tirava, acho que se eu não me engano, eram 100 fotos com um pequeno cartão de memória, que não dava pra nada se comparado a hoje, mas quem tinha era aquela fantástica. Foi naquele período de início de transição da máquina de 36 poses, 12 poses, 24 poses, movida a filme, para essas câmeras digitais, né, que estavam surgindo na época. E aí entrou a menininha, daqui a pouco entrou um noivo junto com a mãe dele, depois começaram a entrar as madrinhas. Eu acho legal, porque também agora melhorou muito essa cultura evangélica de casamentos. Antigamente as noivas não marcavam exatamente o tecido e a cor do vestido. Então cada uma chegava com sua cor e as madrinhas entravam de um jeito diferente, né? Que todas queriam mostrar, olha, eu sou madrinha, eu fiz um vestido verde-limão e estou entrando de verde-limão, né? E entrava que parecia que estava desfilando, ensaiavam, dava aquele tchauzinho de Miss, né? Tudo de forma elegante, né? Algumas outras entravam com aquele amarelão, né? Bonito, e às vezes entrava uma mais emburrada porque outra tinha comprado um vestido igual, mas era muito legal isso. Eu digo isso sem nenhum tipo de preconceito, porque essa é a minha cultura. Eu sou nascido e criado nas igrejas evangélicas, então desse meio social, de eventos sociais dentro da igreja, eu conheço muito bem. Falo sem preconceito, falo com liberdade, com muito conhecimento de causa. Esse noivo estava bem emocionado. Assim, ele entrou primeiro, enquanto os padrinhos estavam entrando, ele estava bem emocionado, né? O rosto dele estava bem vermelho, ele era bem branco, então estava bem vermelho e ele não estava aguentando mais de tanto chorar. Ele tinha um lenço e chorava muito mesmo, já de emoção, antes da noiva apontar. E aí eu tocava o clarim, né? Fazia a entrada da noiva, faria a clarinada e a marcha. E aí eu me posicionei para começar. Era uma clarinada direto do altar, não era que era em 3 partes, então eu estava ao lado do noivo. E aí quando eu comecei a puxar o ar, que eu ia começar a tocar, as portas se abriram. Do nada, a noiva não estava.
De repente já era algo totalmente incomum, porque geralmente a porta fecha, né? Você tá lá, vai tocar, a porta fecha quando começa a marcha nupcial que ela se abre, mas não. Essa porta se abriu só. E aí foi entrando um fotógrafo com aquela cara assustada, ele gesticulava com a mão, ele movimentava a mão, querendo dizer pra mim, não comece, não comece. E foi andando, foi chegando mais perto, todo mundo olhando assustado, o que tá acontecendo? Meu Deus, aquele homem estava pálido, ele não estava na sua cor normal. E aí passam milhares de coisas pela cabeça, você já começa a pensar, meu Deus do céu, veio um ex-namorado e sequestrou a noiva. Ou você começa a pensar, meu Deus, alguém assaltou o chofer, roubaram o carro dele. Ou meu Deus, a noiva passou mal, foi pro hospital, aconteceu alguma coisa, a noiva desistiu. E aí eu comecei a ver aquele homem vindo na minha direção, suado, branco, pálido. E aí ele parou na frente do noivo, o noivo assustado. Ele olhou bem no fundo do olho do noivo. E todo mundo vendo aquela cena, parecia aquela cena de novela, aquele desespero. Ele olha no olho do noivo, bem no fundo, respira fundo, como se fosse comunicar a morte de alguém. E diz: "O senhor, por favor, me desculpe. Eu não sei nem como eu falo isso pro senhor, tá? Eu não sei, sinceramente, eu não sei nem como eu falo. Mas eu vou falar pro senhor, porque eu vou falar pro senhor o que tá acontecendo. É que... tá? É porque ninguém falou pra mim que a cerimônia tinha começado. Eu tava lá tirando foto da noiva, tá? Tava lá preparando ela, tava tirando as fotos, quando de repente alguém chegou pra mim e falou assim: agora é o momento da noiva, chama ela. E aí eu me dei conta que a cerimônia tinha começado e ninguém tinha me falado nada. Então, agora eu preciso que vocês saiam e entrem novamente fazendo todos os cortejos para que eu consiga cumprir o meu trabalho, porque eu não consegui registrar nada, eu não tenho nenhuma imagem de suas entradas e desse jeito não dá, né? Desse jeito não tenho o que fazer. Então eu vou pedir por gentileza, por favor, que todos vocês aqui desçam, saiam e vamos começar tudo novamente. Gente do céu, vocês, eu acho que, não sei, eu acho que vocês não vão conseguir imaginar a cara do noivo, porque o noivo tava emocionado, chorando, mas de repente, parece aquelas caras quando nos filmes a pessoa tá lá e alguém começa a tirar um barato. Eu lembro, não sei se vocês assistiram o filme do Rambo. Eu não sei qual dos filmes do Rambo, porque Rambo tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, sei lá. Parecia o filme do Beethoven. E aí, quando ele sempre começava o filme, ele tava quietinho no lugar ou comendo e alguém mexia com ele. E aí ele fazia uma cara de louco e aí ficava maluco, né? E o noivo foi igual. O noivo, quando ouviu aquilo, ele fez uma cara de maluco. Só que ele perdeu a fala. Ele ficou parado e eu fiquei parado do lado dele sem saber o que fazer, né? Porque aí eu não sabia quem que obedecia. E aí as pessoas olharam assim, não, como assim? Como você? Não, pelo amor de Deus. E aí alguém falou, não vamos entrar de novo não. Não vamos entrar de novo não. Isso é um desaforo, isso é um absurdo. O problema é seu se você não tem imagem. Porém, nesse momento ainda bem que tinha alguém com sobriedade, né? Alguém sóbrio, alguém com que entenderia que aquele momento também era importante ser captado. E aí alguém, eu não sei se é mãe da noiva, alguém parente da noiva, eu sabia que era parente da noiva, falou, olha, ela vai ficar muito desapontada se ela não tiver imagem
das madrinhas entrando, das crianças entrando. Então, por respeito a ela, nós vamos entrar de novo, gente, porque faz parte. E aí foi voltando todo mundo lentamente, reclamando, resmungando, o fotógrafo com aquela cara de ué, o noivo com aquela cara de eu vou te matar quando acabar a cerimônia, e eu voltei com a minha cara de cão arrependido de novo pro canto, porque ia começar a cerimônia de novo. Gente, a cerimônia voltou, as pessoas voltaram ao cortejo, mas aquela emoção inicial foi quebrada. Aquele noivo não melhorou o semblante dele, ele entrou a segunda vez emburrado, ele ficou no altar emburrado esperando a noiva, ele não se emocionou. Essa noiva também soube das coisas, ela entrou com a cabeça voando. Por quê? Toda aquela perfeição que eles tinham planejado foi quebrada com esse momento. E aqui eu levanto alguns pontos para vocês. Esses noivos, eles não planejaram-se com antecedência, então muita coisa, muito fornecedor, eles fecharam extremamente por causa do preço. Eles foram atrás do que era mais barato, sem medir as consequências do serviço. Então, esse fotógrafo falou para eles que com uma câmera fotografando e uma câmera filmando, daria tudo certo, não teria problema. E aí que está o grande equívoco. O fotógrafo foi fotografar a noiva junto com a câmera que foi filmar, e aí não houve cobertura. O que é o importante? O importante é que você tenha pelo menos 2 câmeras fotográficas no seu casamento, porque alguém vai estar fotografando do lado de fora, a noiva entrando, as reações das madrinhas antes, sabe? Fazendo algumas coisas bonitas do outro lado. E quem está do lado de dentro vai trazer a reação do público, trazer a reação das pessoas. E sabe o que é mais importante? É que quando são 2 fotógrafos, você terá 2 visões sobre o seu casamento. E eu falo muito mais com a noiva, porque a noiva pega metade da cerimônia, a noiva tá lá de fora. Ela tá lá do lado de fora, ela não vai observar exatamente quem entrou, como entrou, e ela vai ficar extremamente curiosa. Então, é muito importante que o serviço de fotografia tenham pelo menos 2 câmeras filmando também. E olha, hoje já existem drones, existe tanto equipamento. E sabe qual é a grande dificuldade das noivas? O porquê é tão difícil? Porque falta planejamento. As pessoas querem sair casando em 3, 4 meses e fazem de tudo e querem que o mundo conspire ao favor para que tudo dê certo. Mas é uma das coisas principais que você deve ter em mente, é que o seu planejamento de casamento vai dizer muito de como será sua cerimônia. Porque se você tem tempo até o seu casamento, você pode planejar tudo. Você pode planejar fotografia, você pode planejar lua de mel e, além de tudo, você pode pagar a prestação. Você pode se organizar para pagar. E com esse casal não aconteceu isso. Agora tem um segundo erro que eu acho que é o principal, é de não ter. Se você não tem condições de contratar um serviço completo de assessoria, contrate uma cerimonialista. A cerimonialista vai cuidar exatamente da organização, da comunicação, da forma da gestão dos fornecedores. É muito importante. Não dá mais hoje em dia, com tantas exigências que tem para se ter uma cerimônia, que nós tenhamos uma pessoa que não é do ramo, uma pessoa que não é profissional, uma pessoa que às vezes só tem a experiência de alguns casamentos que ela organizou, de amigos, que não haverá uma cobrança sobre a responsabilidade sobre ela. Porque uma coisa é importante, com uma assessoria, com um cerimonialista, você vai necessitar ter muita atenção ao que está no contrato. Por quê? Se uma cerimonialista, se uma assessoria não cumpre aquilo, você tem quem responsabilizar em caso de um insucesso. Claro que eu acho muito difícil isso acontecer. As assessorias e os cerimonialistas, eles são muito bem preparados para fazer com que o evento gire muito mais do que uma noiva espera. Nossa, passou muito rápido esse episódio. Deve ser porque hoje é véspera de feriado.
Já agradeço a companhia. Eu sei que grande parte das noivinhas aí aproveita esse feriado prolongado de carnaval, não para desfrutar e saírem pulando, desfilando, não, mas para colocar em ordem algumas coisas primordiais para o seu casamento, no seu planejamento, consulta de fornecedores e tantas outras coisas que serão cruciais mais à frente. Fico muito feliz por ser a companhia de vocês hoje. Fico muito contente porque eu sei que estou contribuindo para que o seu casamento seja especial e tudo saia perfeito. E eu sempre vou repetir, faço isso porque eu quero que seu casamento nunca vire assunto negativo de podcast. Então, semana que vem teremos mais um episódio, eu não vou adiantar um assunto. Eu não vou falar pra vocês o que será, só sei que será mega especial, será muito gostoso, será uma oportunidade para você aprender muito mais. Então, muito obrigado por sua companhia e já sabe, se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite, boa noite.